que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe não. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um programa, mais uma entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre chamado ministerial. Início do ministério, caminhada ali no seminário, início na igreja. Todo pastor passa por isso em algum momento da sua vida. Eu passei e hoje nós temos o privilégio de ouvir a história de mais um pastor que também passou pelo mesmo processo, mas cada um com a sua história em particular. E eu recebo aqui hoje o pastor Samuel, que vai se apresentar pra gente. Vocês vão poder conhecê-lo um pouco melhor, em qual igreja ele está aqui em Valadares e conhecer um pouco mais da sua história. Samuel, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu é que agradeço. O desafio de estar aqui hoje. Então, o pessoal te conhecer, quem é o Samuel, onde você está, aí você pode falar quem é a esposa, quem são os filhos, aproveita e se apresenta aí para todo mundo, tá bom? Primeiro eu quero agradecer o convite, é um desafio também para mim estar participando dessa entrevista. Eu acho que é tão necessário para a nossa região estarmos cientes de como é o desafio do Ministério Pastoral, quais são as nuances que às vezes nós nos envolvemos e principalmente também no aspecto tanto da igreja quanto da família dos obreiros. Eu sou Samuel de Oliveira Corrêa, nascido, criado aqui em Governador Valadares, nasci dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, cresci dentro da nossa estrutura eclesiástica, sou pai de 2 filhos, Samuel filho e Saulo, diferença de idade um pouquinho grande entre os dois, 8 anos de diferença, um tem 15 e outro agora está com 6, mas tem sido um privilégio. Marido de Rosiane, Timóteo, que tem sido aí minha parceira, minha companheira, minha auxiliadora, tanto no período do seminário, como namorada e noiva, como agora também neste período de ministério, sendo assim a minha esposa e caminhando comigo ao lado. Estou na Igreja Presbiteriana Luz no Vale, ali no bairro Santo Agostinho, e temos caminhado ali com a nossa comunidade, com alegria, servindo ao Senhor, com as famílias que ali congregam. Amém, isso aí, é bom a gente... É bom a gente contar as nossas histórias, né? Principalmente em relação ao nosso chamado. E sobre, assim, a maioria das pessoas tem essa dúvida, né? Como é que isso acontece, né? A questão do chamado em si. Eu queria que você contasse a sua história. Como é que foi o seu chamado ministerial? E se foi fácil, se foi difícil, se foi tranquilo de aceitar e ouvir esse chamado, ou se houve alguma luta interna. Talvez aqueles momentos assim, será que é isso mesmo? Como é que foi o seu chamado ministerial
e para dedicar a vida à igreja e ao serviço ao Senhor? É interessante que, pelo fato de eu ter nascido dentro de um ambiente evangélico, minha família toda pertencia à igreja presbiteriana, então nós crescemos aprendendo a palavra, servindo na igreja, atuando nas mais diversas áreas dentro do organismo, da estrutura das nossas igrejas. Fui presidente do CP, trabalhei junto à UPA, muito cedo fui para a mocidade, então eu estava sempre envolvido com as causas locais. E por causa disso, as pessoas sempre viam em mim um chamado ministerial. Então era de falar, se precisava, eu acabava assumindo algum tipo de compromisso. Eu lembro que ainda como presidente da UCP, nós fomos cantar numa igreja, uma igreja da Assembleia de Deus. E ali precisava não apenas das crianças cantarem, mas de alguém falar. E eu fui e falei, e logo depois uma senhora falou assim, olha, meu querido, você vai ser um pastor. E aquilo para mim era algo que não iria acontecer na minha vida. Desde pequeno eu pensava, eu não vou ser pastor, ainda que as pessoas falem, eu relutava muito com isso, porque eu tenho meu pai é militar, e eu estudei na escola militar, no colégio Tiradentes, aqui de Valadares, e eu sempre nutria a esperança de seguir a carreira militar. Só que isso na infância, adolescência, as pessoas comentavam, pessoas atribuíam a possibilidade, eu sempre relutei com muita veemência. Só que aquilo que eu relutava, Deus já estava trabalhando. E quando eu formei, aí eu passei no vestibular para Direito, em 1999, já tem um tempinho bom. E com 18 anos comecei a cursar o curso de Direito aqui em Valadares. E o ano de 99 foi muito singular, porque aquela perspectiva que eu tinha da carreira militar, Deus foi frustrando cada uma das tentativas, cada uma das situações, e foi um ano onde eu tive uma luta interna muito grande. E a cada mensagem, sermão, nos domingos, em programações, parecia que Deus estava falando e me redirecionando em relação aos meus propósitos. E a ponto de eu não conseguir dormir em algumas noites. E ficar refletindo sobre mensagens, sobre postura, sobre aquilo que Deus queria em minha vida. E numa noite eu fiquei praticamente sem dormir. Passei a noite em claro e orando e pedindo ao Senhor, Senhor, não estou em paz. E quando amanheceu, eu lembro que eu vi o sol nascendo, né? O dia clareando. Eu falei, gente, e agora? Tenho que sair para estágio, eu tenho que resolver algumas coisas. Eu fazia faculdade à noite, e você perder um dia, uma noite em sono, a gente fica bem cansado. Eu falei assim, mas Senhor, o que eu vou fazer? E aí eu entendi, eu tenho que me dispor e me colocar no propósito de Deus como vocacionado. Chamei meu pai logo cedo e falei, preciso conversar com o senhor. E ele sabia que eu queria ser militar, tinha me preparado para isso. E aí eu falei assim, olha, eu pretendo e desejo agora ir para o seminário. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, Samuel, eu esperava isso de você, mas não agora. Esperava daqui a alguns anos que você fosse amadurecer e me dar essa resposta. Mas você sabe o que isso implica? Eu falei, pai, eu imagino. Ele falou, olha, você vai ter uma dedicação exclusiva à igreja, você gosta de participar de todos os eventos da família, mas agora os eventos serão com a igreja, Dia dos Pais é com a igreja, Dia das Mães com a igreja. E você entende isso? Eu falei assim, pai, eu entendo, mas Deus está me direcionando a isso. E neste ano de 1999, já no final dele, terminando meu primeiro ano de Direito, eu me apresentei ao conselho, com vistas a ser recebido como aspirante ao ministério. E foi um ano bem complexo nesse sentido. Que legal, eu lembro, o meu foi na faculdade também. Eu relutei bastante também na época. E seu pai foi muito sábio, né? Foi tipo o meu assim também. Eu lembro do meu pai sentado na cama e olhando para mim, falando assim, você tem certeza mesmo? Tipo assim, mesmo sendo criado na igreja, né? Aquela coisa, você tem convicção do que isso vai significar para o resto da sua vida? E é um grande desafio. E depois você foi para o seminário. O depois demorou. Não foi assim, aquele não. ano e depois vai, não? Não, meu processo ele foi bem interessante nesse sentido. Porque em 99 eu concluí o primeiro ano de Direito. Me apresentei ao conselho em novembro, já início de dezembro. O conselho falou, olha, tudo bem, nós entendemos o seu chamado, fui avaliado pelo conselho, mas nós
estamos diante de uma situação aqui. Nós queremos que você termine o curso de Direito. E curso de Direito são 5 anos. Eu tinha só terminado primeiro. E uma das coisas que eu disse para eles foi, eu entendo que o conselho, antes da decisão deles, eu falei, eu entendo que o conselho será aquele que trará a resposta de Deus para o meu ministério. Uhum. Se não for para me encaminhar, me submeto. Se for para me encaminhar, também me submeto. E quando eles falaram, você espera 4 anos? Eu falei, olha, a minha decisão continua a mesma. Eu entendo que vocês trarão a orientação de Deus para a minha vida. E aí eu fiquei 4 anos fazendo o curso de Direito. Você concluiu. Eu concluí o curso de Direito, Olha. para depois ser encaminhado já em 2004. Então, eu fiquei de 99 a 2003, cursando. De 2000 a 2003, além de fazer os estágios de Direito, trabalhar, estudar à noite, fazendo a faculdade, e assistir à igreja e algumas congregações em escalas eventuais, como aspirante, eu fiquei esses 4 anos trabalhando, 2000 a 2003, fazendo essa multitarefa. E para mim foi muito importante. Então foi um período de um amadurecimento assim na marra. Um menino com 18 anos, já com 19, tendo que conciliar os horários, trabalho, estudo, igreja, ministério, pregações eventuais, congregações. Na época a igreja tinha 2 congregações, então eventualmente nos fins de semana eu acabava assistindo a alguma delas. Então para mim foi muito bom. E aí eu esperei 4 anos para ir para o seminário, para em 2004 iniciar o curso, para mais 4 anos. Uhum. Então fiquei 8 anos de preparo. 4 como aspirante para ser um médico, né? e 4 como um pouco mais que um médico, que seriam 6. E do chamado deu 9 anos, porque em 99 chamado, só formei em 2007 para assumir a congregação em 2004. E essa igreja que te enviou foi qual? Onde a igreja você cresceu? Presbiteriana Memorial. Ah, foi ali que você cresceu e começou tudo? Ali foi o meu despertamento vocacional. Eu nasci na 5ª Igreja Presbiteriana, Igreja Jardim das Oliveiras, e meus pais casaram ali, meu avô foi presbítero ali, mas com a nossa mudança nós fomos para o Santa Helena, e ali nós pertencemos à Igreja do Gran Duquesa, e com uma congregação no Santa Helena surgiu na casa do meu tio, nós passamos a congregar, surgiu a Igreja Monte Sinai, da qual fui membro, e um dos membros fundadores ali, ainda criança, participei de todo aquele projeto. E depois, na adolescência, nós fomos para Memorial. Aí, na Memorial, que O chamado já em começou... 2099, houve esse despertamento ministerial. E a Memorial foi que me preparou nesses 4 anos e que me encaminhou e me sustentou também, junto com a minha família, durante o período do seminário. Muito bom. E para quem não sabe, né, assim, às vezes alguém é de outra denominação, tô pensando assim, mas que dificuldade para ser um pastor nessa igreja, né? Na verdade, na nossa denominação, só de seminário são 4 anos, tem uma preparação anterior. Quem não era membro da igreja tem um período ali de uns 3 anos, né, de membresia. É um desafio, é um desafio. Eu acho muito salutar que mesmo com os desafios, Sim. mesmo com essas medidas que são necessárias, às vezes nós vemos pessoas que se frustram Sim. no ministério porque não eram vocacionados e não entenderam É. o propósito de Deus em suas vidas. Passaram pelo mesmo processo que a gente, né, dessa preparação e tudo. E você, quando falou da sua esposa, vocês casaram, você estava no seminário ou não? Não. Eu comecei a namorar com a Rosiane quando ela trabalhávamos juntos no Procon como estagiários, e aí eu conheci. E casamos só em 2008, já formado. Depois de formado. Então, o nosso período de namoro foi um período de 6 anos. Entre namoro e noivado, 6 anos. E aí eu já estava no 3º ano de Direito, e aí as coisas foram caminhando. E eu lembro que eu disse para ela, olha, começamos a namorar, eu disse, só caso depois de formado em Teologia, porque eu tenho que terminar a faculdade de Direito, ir para o seminário, e depois eu volto. Ela falou assim, não, para mim é tranquilo, tudo bem. No meio do processo, começa a sentir aquele sentimento de poderíamos antecipar as coisas, mas a gente viu a boa mão de Deus preservando, guardando, e quando eu formei, eu voltei para Valadares, então, e aí foi muito bom, que aí nós já casamos já na nossa igreja, que era Memorial, e já pastoreando a congregação que o Senhor tinha reservado para nós.
E foi em Belo Horizonte Não, que você formou? isso. Em Belo Horizonte. Seminário de Noel Nicodemo Nós somos Zero. contemporâneos de Sim. seminário. E durante esse período de seminário, assim, eu lembro que quando eu fui pro seminário, eu imaginava que eu ia ver coisas arqueológicas, assim, sabe? Grandes descobertas. Foi tudo que você esperava? Teve algum desafio e algo, assim, marcante desse período? Eu tenho as minhas histórias, você deve ter as suas, né? Algo que marcou você durante esse período de seminário. É claro que é muito mais do que a gente espera, né? Mas nós temos as nossas histórias ali de seminário também. Algo que marcou você nesse tempo? Eu não tive nenhuma frustração com o seminário, porque eu vinha de um ambiente de estudo acadêmico, e quando fui para o seminário eu entendia que ali eu receberia um estudo acadêmico, ou estaria sendo preparado de maneira teológica para servir a igreja pós o seminário. Então eu não tinha nenhum tipo de ideia além disso. Mas o que eu percebi durante o seminário era que as pessoas confundiam a questão acadêmica com a não necessidade de uma busca devocional e espiritual sincera. E graças aos meus 4 anos de preparo, então eu pude conciliar a parte acadêmica junto com a atividade devocional. Quando eu cheguei no seminário, eu já conciliava isso de uma forma mais tranquila e não tive essa dificuldade. Sabia entender que nos períodos de aula nós precisávamos estar preparados, a nossa mente precisava estar ali sendo enriquecida, mas que a parte da devoção, da comunhão, da espiritualidade precisava ser buscada de forma individual. E o ambiente do seminário também nos favorecia em alguns momentos. Tínhamos as devocionais, tínhamos os cultos, tinha também a questão do coleguismo, que nós ganhamos ali, muitos amigos, pessoas de outras regiões, pessoas com outras formações. Isso enriquece muito a nossa experiência dentro do ambiente do seminário. E eu tive 2 experiências assim, bem marcantes neste período de seminário. Uma triste, e que resultou em coisas boas no meu ministério, e uma muito alegre. A triste foi no meu primeiro ano. Em 2000, eu perdi um primo muito querido, ele faleceu num acidente de moto aqui em Valadares, e eu tive que sair no meio das aulas para vir participar do funeral e também do enterro. E eu lembro que a volta para Valadares foi muito difícil, porque a gente voltou viajando o dia todo, demorou a chegar o ônibus, esses ônibus que saíam de lá vinham pegando gente nas paradas, então a viagem foi muito longa e a gente muito triste. E eu lembro que eu cheguei, fui direto para o cemitério, a gente passou a noite ali em claro com a família, e na manhã seguinte, no momento do ofício fúnebre, não tinha ninguém para falar. Meu primo estava afastado da igreja, não tinha nenhuma autoridade religiosa, e uma tia minha falou assim: olha, Samuel, você é o único que pode falar aqui. E assim, com lágrimas mesmo, não nos olhos, mas derramando no rosto, eu pude conduzir ali o ofício fúnebre do meu primo. E para mim foi uma experiência muito marcante, porque eu não apenas me vi consolando através da ação de Deus, mas eu fui profundamente consolado naquele momento. E ali marcou meu ministério de uma forma muito grande, ali no seminário, no meu primeiro ano. A gente muito imaturo quanto a algumas coisas e com esse desafio. E a outra já foi no meu último ano de seminário, quando chegam as expectativas, né? Para onde nós vamos? Qual igreja nós vamos? A campo no presbitério. Eu lembro que uma das coisas que o presbitério falava é que não havia campo na nossa região. E eu, nascido e criado em Valadares, e fiquei os 4 anos fora, os únicos 4 anos que eu fiquei fora de Valadares foi em Belo Horizonte. E eu falava, não, Deus vai prover, Deus vai conduzir, mas o nosso coração fica na ansiedade. Sim. E aí eu recebi um convite para conversar sobre a possibilidade de estar numa congregação aqui em Valadares. E a viagem também foi longa, foi aquela viagem que você veio sem dormir, preocupado. E eu lembro que eu tinha um Discman, eu acho que a turma nem sabe o que é Discman hoje em dia. Não sabe não. Então, eu ouvi Discman muito. É da nossa época, João. E aí eu coloquei um CD e eu vinha ouvindo a mesma música, que falava que Deus mantém as suas promessas. Deus não é homem para mentir, Deus firma suas promessas. E aí, quando conversei com o conselho, fui oficialmente convidado para assumir este campo. Aí eu só lembrava que quase 10 anos depois, de 99 a 2007, praticamente 2008, um processo muito grande para mim, dentro da expectativa de formação.
E Deus que começou aquele projeto lá em 99, no meu coração, Deus estava confirmando e já estava direcionando para a situação que eu não esperava, de uma forma que trouxe essa paz ao meu coração. E você está essa igreja que você está hoje, Luz no Vale, é onde você começou? Isso. Então você está na mesma igreja desde 2008? Desde 2008. Você está lá, né? A Igreja Presbiteriana Luz no Vale é o meu primeiro e único campo, desde a minha formatura. E quando eu cheguei, não era igreja ainda, era uma congregação. Eu tive o privilégio de caminhar junto com os irmãos ali, muitos estão ali. Desde 2003, a congregação era de 2003. Dezembro de 2003, a congregação foi organizada. E eu chego em janeiro de 2008, noivo, magro, estava magro à época. Muitas coisas mudaram de lá para cá. E eu lembro que, com minha noiva, e ali nós casamos no meio do ano, aí de noivo passei a ser um jovem pastor casado, depois com o nosso primeiro filho, agora já com o nosso segundo. E durante esse processo nós vimos a igreja consolidar o trabalho, a congregação consolidar o trabalho. Reuníamos numa garagem de uma casa que era alugada, nós pudemos construir o nosso templo, estávamos no Morado do Vale, por isso Igreja Presbiteriana Luz no Vale, e fomos para o bairro Santo Agostinho, no qual nós estamos hoje, e ali nós vimos as famílias sendo consolidadas, o trabalho crescendo, a construção sendo desenvolvida. Por isso que chama Luz no Vale, então? Luz no Vale. Porque era no Morada do Vale. Olha, rapaz. Então ela nasce como Congregação Morada do Vale, há um concurso interno ali, para ter um nome, aí vira Congregação Luz no Vale. Luz no Vale. E aí depois, isso em 2003 que começou o trabalho, e quando nós organizamos a igreja, já foi em 2011. Chego em 2008, 2011, nós organizamos e já nós organizamos no bairro Santo Agostinho já. Bem jovem, né, a igreja? Sim. Muito jovem. 14 anos agora. Só 14 anos. E no início do ministério ali, você deve ter tido muitos desafios, né? Sim. Porque é uma igreja que está em formação ainda, né? Formação e consolidação. Porque por mais que a igreja, a congregação, ela nasça também, e a nossa congregação, ela nasceu com várias famílias presbiterianas que foram congregar juntos, nós temos o desafio também da consolidação de estrutura, trabalho, membresia, oficialato. São estruturas presbiterianas, né, para termos a nossa organização. Sustento financeiro, equilíbrio nas contas. E nós temos visto ao longo desses anos todos, com muitos desafios, com muitos sustos em alguns momentos. A gente tem visto sempre a provisão de Deus em cada uma dessas áreas. Então, passamos por um momento de construção onde que às vezes nós íamos parar a construção por não ter recursos para avançar, e chegavam ofertas e as coisas supriam. E vimos desafios em relação, principalmente no período da pandemia, que foi algo assim, muito, muito traumático para a igreja. Perdemos membros queridos e foi um contexto geral em nossa cidade. E tivemos que readaptar muitas coisas, reavaliar muitas coisas, aprender a mexer com algumas coisas que até hoje eu não sei, transmissão de cultos forçados. Aprender muita coisa, né? E chegamos neste processo eu cheguei numa semana muito difícil ministerialmente, porque meu pai foi internado, foi para UTI, e na mesma semana que ele está internado, eu estou diagnosticado com Covid, quase sendo internado também. E neste momento a gente percebeu o quanto que Deus tem sido gracioso conosco, nos protegendo, guardando e nos consolando diante das tristezas que este período trouxe para a cidade, né? Sim, e eu lembro que no nosso presbitério teve no ano que o Léo teve Covid e tudo mais, eu lembro que foram 7 pastores com Covid naquela época. E nós perdemos 2 pastores. Perdemos 2, né, no nosso presbitério, que infelizmente faleceram. Eu tive a Covid depois, né, de um tempo, e é muito desafio, né? E você hoje tá na mesma igreja, você tem novos desafios pela frente, e você poderia se dizer assim que você se encontra depois de tanto tempo, né, desde 99 até agora, você continua assim, se vendo encorajado, animado,
e firme nessa jornada ministerial? Você consegue se ver assim? E eu tenho um versículo meu, e talvez você pode usar o seu versículo para descrever de onde vem essa motivação para continuar servindo na igreja. É interessante porque os desafios nos fortificam. Às vezes nós pensamos que os desafios vêm para nos abalar ou para nos demover da nossa fé, quando na verdade ele vem para depurar a nossa fé. Uhum. E quanto mais calejados nós estamos, nós precisamos nos fortalecer mais. Às vezes a gente fala assim, mas parece um contrassenso, né? Sofrendo diante de desafios, problemas, como encontrar esperança? Nossa esperança vem do Senhor. E a gente tem que parar de olhar para nós mesmos. De 99 para cá, e quando assumi a congregação e agora a igreja, de 2008 para cá, o que eu sempre tenho buscado é deixar de olhar para mim. Uhum. Porque quando a gente olha para nós somos muito fracos, muito débeis. O problema, ele vem para tirar a alegria do coração, para nos enfraquecer, para nos desmotivar. São muitos que na carreira ministerial, no processo com as igrejas, diante das frustrações, e temos frustrações na caminhada, eles simplesmente param. Eles não perseveram como deveriam perseverar. E eu entendo que não perseveram porque deixam de olhar para Cristo para olhar para si mesmo. E aí, eu sempre coloco, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando para o alvo, que é Cristo. E quando a gente eleva os olhos para os montes e a gente pensa de onde vem o socorro vem do Senhor. E é isso que nos faz caminhar a despeito das nossas falhas, porque temos falhas, a despeito das nossas fraquezas, que são muitas, nós conseguimos avançar porque o Senhor sempre está conosco. Essa semana eu estive conversando com a igreja e falando sobre isso, sobre a necessidade de entender que Deus está sempre com o seu povo. E a gente precisa lembrar dessa realidade diante da correria que tem sido esse mundo. São tantas coisas para nos tirar o foco, quando o nosso foco tem que ser Cristo. Amém. Eu ia pedir você para dar uma mensagem de encorajamento, mas você já deu. Ô Samuel, o nosso tempo aqui, ele sempre é muito curto, né? E muito obrigado por você ter vindo. Você vai voltar. Ok. Quem está assistindo a gente vai ser surpresa, porque vai voltar, né? Daqui um tempo ainda. Mas muito obrigado por você ter vindo, tá? Que Deus continue abençoando aí seu ministério e que Deus te dê muitas novas histórias para contar. Amém. Aqui para frente. E que Deus te abençoe. Pode falar. E que Deus continue abençoando também este projeto. Sabemos que vidas têm sido tocadas, pessoas têm recebido essas boas palavras e o desafio de pertencer ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida também, reverendo. Amém. Deixa eu te falar aqui, você sabe de qual o endereço do Instagram lá da igreja? ip.luznovale. ip.luznovale. Luznovale. As pessoas às vezes se confundem. Falam do vale, não é do, é no. No vale. Então, ip.luznovale. Então, quer conhecer mais a IP Luz no Vale? Acesse aí no Instagram que você vai encontrar eles lá e vai conseguir pedir as informações de endereço. Talvez mora ali no Santo Agostinho, naquela região ali. Dá para fazer uma visita e conhecer mais a igreja. Lagoa Santa. Parte do Grande Duque, a gente fica perto ali dessa região. Muito bom. ip.luznovale. Amém. Deus abençoe. A gente volta no próximo programa, mais para frente, se Deus quiser. Muito obrigado. Você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Se você está pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu gostei, escrever um comentário, fazer sua pergunta, tirar uma dúvida. A gente vai estar aqui para poder te ajudar. E também compartilhar esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir essa palavra aqui. Então ajude esse seu amigo, parente, alguém que você sabe está querendo ir para o seminário. Manda esse vídeo para essa pessoa, que você ajuda a gente e vai ajudar também essa pessoa com quem você vai compartilhar esse vídeo. No mais é isso, que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Brilhar o sol. Histórias que me contam como ele sempre está lá. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.